O governo israelense de Benjamin Netanyahu apresentou pela primeira vez desde o início da guerra um plano para a gestão dos territórios palestinos em Israel no pós-guerra. Porém, muitos afirmam que esse plano está fadado ao fracasso. Se você quiser entender o porquê disso e também esse e outros temas das atualidades, geografia e geopolítica, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixe o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, no dia 22 de fevereiro, Israel divulgou o primeiro plano para o pós-guerra e prevê a faixa de Gaza, por exemplo, sob gestão de autoridades locais. Vou te explicar isso já já. Desmilitarização só ocorreria a médio prazo e zona tampão seria feita na fronteira. Vou te mostrar onde seria essa zona tampão. Debate sobre cessar-fogo ocorre em Paris. Inclusive hoje, sábado, enquanto eu gravo esse vídeo, tem uma galera graúda lá em Paris negociando um possível cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Então vamos lá. Entre as medidas estão o seguinte. A primeira delas prevê o total controle militar de Israel sobre todas as áreas a oeste da Jordânia, a oeste do Rio Jordão. O Rio Jordão, para quem não lembra, ele nasce aqui nas colinas de Golã, na fronteira de Israel com a Síria, toma a direção sul, fazendo a fronteira da Jordânia com Israel e deságua aqui no Mar Morto. Então todos os territórios a oeste da Jordânia, a oeste do Rio Jordão, estarão sob controle militar de Israel no pós-guerra. Isso inclui, entre outros territórios, toda a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Lembrando que Cisjordânia e faixa de Gaza são territórios originalmente destinados pela ONU, lá em 1947, no plano de partilha da Palestina, para que neles fosse criado o país Palestina, que não existe até hoje. Beleza? Acrescento ainda a informação de que, atualmente, a guerra se desenvolve aqui, na faixa de Gaza, que era um território que desde 2006 estava ocupado exclusivamente por palestinos. Na Cisjordânia, convivem, não tão pacificamente, palestinos e israelenses. Além deste plano de controle militar sobre esses territórios, há também o plano para a criação de uma zona tampão, ou seja, um grande corredor militarizado sobre a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. A justificativa de Israel é de que é necessário controlar essa fronteira aqui, militarmente, para impedir a entrada, através do Egito, de armas, de munições, que por consequência acabam abastecendo esses grupos radicais islâmicos que atuam na faixa de Gaza. O problema disso é que a militarização dessa fronteira com o Egito fere um acordo de paz que foi assinado entre Israel e Egito lá em 1979. A não militarização dessa fronteira foi inclusive uma das condições para que o Egito, lá no final dos anos 70, reconhecesse Israel como um país independente, autônomo, soberano. Então, esse plano precisa ser combinado antes com os egípcios. Vamos ver como é que o Egito vai reagir a isso. Além disso, a administração política da faixa de Gaza, nesse plano apresentado por Israel, seria feito por civis palestinos. Ou seja, nenhum grupo radical islâmico, nenhum grupo paramilitar, muito menos pessoas ligadas a outros países islâmicos ou árabes da região, estariam autorizadas nesse plano israelense de administrar a faixa de Gaza. Israel, contudo, não deu muitos detalhes. Na prática, Israel provavelmente vai escolher quem pode ou não administrar politicamente a faixa de Gaza. Eu acho que isso não vai gerar uma satisfação muito grande por parte dos palestinos, hein? Escreve aí para mim o que você acha. Além disso, nesse plano também está incluso o seguinte, um projeto para a criação de programas de desradicalização de palestinos. Nesse caso, ele seria aplicado principalmente junto a crianças e jovens, em instituições religiosas, em escolas e instituições de assistência social. O documento sugere que países árabes com experiência em tais programas, em que programas de desradicalização, estariam envolvidos, embora Israel não tenha especificado quais países participariam aí desse projeto. Então, o plano inclui também a desradicalização de palestinos. Você concorda com isso? Avança. Um outro ponto importante é o de que Israel prevê também o fechamento e a expulsão
daquela agência das Nações Unidas que presta ajuda humanitária aos palestinos. Lembrando que há menos de um mês surgiram fortes denúncias que ainda estão sendo investigadas de que funcionários dessa agência das Nações Unidas de ajuda humanitária aos palestinos ajudaram o Hamas nos ataques feitos covardemente contra Israel lá no dia 7 de outubro. Então o texto diz o seguinte, o plano pós-guerra, como esperado, também pede o fechamento dessa agência, que tem forte atuação em Gaza. Desde as recentes acusações feitas por Israel sobre possíveis membros do Hamas atuando entre a equipe da organização, ela perdeu boa parte do financiamento. Vários países no mundo pararam de mandar dinheiro para essa instituição, entre eles Estados Unidos, alguns da União Europeia. Então, Israel prevê expulsar essa agência e, no lugar, permitir a atuação de outras organizações de ajuda humanitária, que não essa ligada à ONU. Beleza? E nesse plano, infelizmente, não aparece em lugar algum um projeto para a criação do Estado palestino. Olha isso. Sobre a possibilidade de um Estado palestino independente, tampouco há novidades. O plano de Benjamin Netanyahu diz que Israel continuará se opondo ao reconhecimento de um Estado palestino, que considera uma forma de recompensa pelos atos praticados pelo Hamas. Ou seja, o governo israelense, nesse plano, deixou claro mais uma vez que não apoia e não aceitará qualquer forma de auxílio aos palestinos para a criação do país Palestina. E aí, logicamente, após apresentar esse plano na última quinta-feira, os palestinos reagiram, inclusive a Autoridade Nacional Palestina. Pessoal, só para deixar muito claro, a Autoridade Nacional Palestina, representada na imagem aí pelo seu porta-voz, não tem nenhum vínculo com o Hamas. São inclusive rivais, tá? E essa Autoridade Nacional Palestina, conhecida pela sigla ANP, ela é a única instituição reconhecida por Israel como legítimo representante dos palestinos. Essa organização, portanto, se pronunciou sobre esse plano apresentado por Israel. Olha o que disse aí o seu porta-voz. Ele afirmou que o plano israelense está fadado ao fracasso. Abre aspas para ele. Assim como quaisquer outros planos para mudar a situação geográfica e demográfica de Gaza, seguiu Nabil Abu Redeiné. Ele complementa: se o mundo estiver genuinamente interessado em ter segurança e estabilidade na região, deve pôr fim à ocupação de Israel das terras palestinas, que inclui aqueles dois territórios que eu te mostrei, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e reconhecer um Estado palestino independente, com Jerusalém como sua capital. Se por um lado os palestinos querem Jerusalém como sua capital, os judeus israelenses também querem. E aí eu quero agora saber a sua opinião. Será que isso vai dar certo, pessoal? E por favor, comente, livre de convicções religiosas. Eu sei que é difícil, né? Todos nós temos uma crença, mas eu quero que você age agora racionalmente. Não argumente com base na Bíblia, com base na Torá ou com base no Alcorão. Argumente com base na razão exclusivamente. Você acha que é possível, a partir desse plano israelense no pós-guerra, o estabelecimento legítimo e verdadeiro da paz? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Confesso aqui para vocês, mas quero saber também sua opinião. E, por outro lado, o governo israelense não estabeleceu prazo para a implantação deste plano. Olha o que disse Benjamin Netanyahu. Bibi, como o premier é conhecido, também detalhou no plano que as forças de defesa continuarão a guerra até atingir seus objetivos, ou seja, não estabeleceu data. E quais seriam esses objetivos? Destruir as capacidades militares e toda a infraestrutura, tanto do Hamas como também do Jihad Islâmico, que é um outro grupo radical que atua ali na faixa de Gaza, além de resgatar os últimos reféns capturados em 7 de outubro. Estima-se que existem ainda mais de 100 cidadãos israelenses sob o poder do Hamas, além de remover qualquer ameaça à segurança de Israel a longo prazo. Então é esse o plano israelense e quero, como adiantei há instantes, saber sua opinião sobre isso. Vai dar certo ou não? Escreve aí para mim, deixa também um like no vídeo se gostou, se não gostou deixa o dislike, pode criticar, a gente vai conversando. E não se esqueça também de contribuir financeiramente com o canal se quiser e puder. Dados da chave Pix aqui na descrição do vídeo. Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!